Oiê! Deixa eu te perguntar, você é o tipo de pessoa que está sempre disponível para todo mundo? Seu grupo de amigas manda mensagem, você é a primeira que responde. O grupo da família notifica, adivinha quem também interage. O pessoal do trabalho te manda e-mail, te chama em todas as redes possíveis e você também é a primeira que responde. Eu te pergunto, quanto do seu dia de tempo sobra para você priorizar suas coisas? Sua saúde mental, sua saúde física e apenas não fazer nada? Hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que mudaram na minha rotina e como ser muito fiel aos meus hábitos e a minha lista de negociáveis me ajuda a não surtar quando parece que tudo está desmoronando. Eu sempre me considerei uma pessoa disponível para responder as mensagens. Assim que eu recebia a notificação, eu corria para responder. Gostava muito de pensar naquele ditado: responda na mesma velocidade que você gostaria de ser respondida. Só que com o passar dos anos, eu fui percebendo que essa urgência, na verdade, só atrapalhava a minha ansiedade. Eu ficava muito mais nervosa e ansiosa, de certa forma, só com o fato de pensar em ignorar a pessoa ou de não responder na hora. E assim, ser uma pessoa sempre disponível acaba gerando uma carga emocional muito absurda que você não se dá conta até o momento que você decide colocar limites e parar de responder as pessoas no horário que elas te mandam mensagem. E eu acho que isso tem muito a ver com os limites que você coloca também. Hoje, como eu comentei com vocês em outros episódios, eu não tenho notificação em nenhuma rede social, né, exceto o meu WhatsApp, que eu meio que não considero uma rede social, mas, e assim, dependendo de um horário da noite, eu não recebo mais notificação de ninguém, apenas de pessoas específicas da minha família. Dependendo de qual for o teor da mensagem, eu respondo apenas no dia seguinte. Ao longo dos anos, isso me ajudou muito a me entender e a tentar, de certa forma, ter um pouquinho de controle com a minha ansiedade. Porque quando a outra pessoa te manda muitas mensagens, tem aquela urgência que você responda na hora, na verdade, não é porque a pessoa precisa que você responda imediatamente. Na verdade, isso ao longo prazo, né, na verdade até curto prazo, vai te causando um excesso de ansiedade que você não percebe até o momento que a conta chega. Eu só consegui ter clareza que eu era uma pessoa 100% disponível depois de algumas sessões de terapia, onde falando em voz alta eu comecei a encontrar, né, um dos gaps que me deixava um pouco mais ansiosa no meu dia a dia. E aí, em conversas, né, com a minha psicóloga, eu comecei a entender quais mecanismos eu conseguia incluir na minha rotina que me fariam ser uma pessoa um pouco menos ansiosa. Só de não ser uma pessoa que tá ali, sempre atenta e vigilante nos grupos, já melhorou muito a forma com que eu lido, né, com a minha ansiedade nas redes sociais e outros aplicativos também. E hoje eu decidi dividir alguns desses hábitos com vocês que eu fui construindo ali ao longo dos anos. Não é nada muito mirabolante, são só coisas que fazem sentido, né, para minha rotina e para me manter na linha, né, principalmente emocionalmente, quando parece que todos os pratinhos estão caindo, é a rotina que me ajuda, que me salva. Basicamente, a minha lista de negociáveis tem muito mais coisas que fazem sentido, né, que me ajudam a salvar o meu dia, mas tem 4 coisas que, assim, gente, me ajudam a começar o dia de um jeito e a terminar de outra forma. Então hoje eu vou contar aqui pra vocês alguns desses hábitos. Acordar cedo versus dormir cedo. Não tem nada mais satisfatório pra mim do que o silêncio matinal. Sem urgência, sem notificação, sem barulho de trânsito, sem mensagens, e-mails, nada. Dá até pra ouvir os passarinhos, né, cantando aqui no lugar onde eu moro. Depois que você vem morar numa cidade extremamente barulhenta, você começa a valorizar ainda mais esse silêncio. Não tem como você ser uma pessoa que acorda cedo e dorme tarde. Essa equação não funciona. Para você ser uma pessoa matutina, você precisa encontrar a sua rotina noturna, tentar dormir em horários parecidos, se conseguir no mesmo horário todas as noites já funciona, e isso vai acabar influenciando ali na forma que você vai levantar nos outros dias. Analise o que faz sentido na sua rotina. Às vezes você quer muito insistir de ser uma pessoa matutina, mas você precisa de muito mais horas de sono. Ou você começa a tentar dormir um pouco mais cedo para acordar mais cedo, ou você entende, né, se faz sentido em outro momento do seu dia você incluir, às vezes, a prática de uma atividade física ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu fiz alguns testes ao longo dos anos e entendi que para que eu consiga acordar mais cedo, eu preciso dormir até um limite X, né, à noite.
Se eu passo desse limite, eu posso até acordar cedo na manhã seguinte, mas eu vou estar muito mais cansada e exausta. E aí, né, como eu comentei, não vai impactar direito no meu treino. O meu conselho para você é: descubra a rotina noturna que faça sentido para você. Tenta dormir sempre no mesmo horário ou próximo disso para que você consiga acordar cedo. Como levantar mais cedo? Gente, não tem outra outra dica mirabolante, milagrosa que faça funcionar. Eu, Laís, não dou chance para o meu sono. Então, assim que o meu despertador toca, né, eu já pulo da cama, eu já deixo a minha roupa de treino separada, né, aqui em casa, porque eu sei que isso vai facilitar. De manhã a gente tá meio sonolento, acordando, e aí se você vai adiando, apertando em soneca, 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 você nunca vai levantar da cama. Eu sei porque eu já passei por esse tipo de situação e quando eu tô muito cansada, eu ainda passo. Então, assim, é importante que você coloque, seja quantos despertadores você precisar colocar, mas que você levante no primeiro, no segundo, já coloca a sua roupa de treino e já começa a sua manhã. Não dá chance para o seu sono, porque senão você sempre vai ficar, né, nesse circuito infinito de soneca e nunca vai levantar mais cedo. Ler e escrever. Gosto de colocar essas duas coisas unidas, porque para mim fazem muito sentido e conversam muito, e faz parte ali da minha rotina noturna. Então, a partir do momento que eu pego o meu diário e escrevo como foi o meu dia, imediatamente em seguida eu já pego o meu livro, né, do momento. Então, essas duas coisas, né, na minha visão se conectam, porque um não consegue sem o outro, né? Eu não consigo separar as duas coisas. E eu acho que isso foi o que mais me ajudou a fazer um ou outro virar hábito. Eu gosto muito de escrever e tenho diários desde muito nova, e eles me ajudam muito a me conectar com as versões que eu já fui. Então, o exercício da escrita, além de me manter presente ali, escrevendo com papel e caneta, né, eu crio algumas memórias. Então, sempre que chega no final do ano ou na metade do ano, eu começo a repassar. Como é que eu estava em janeiro? Como é que eu estava emocionalmente em fevereiro? E aí eu volto para esse meu diário e começo, nossa, aqui eu realmente achava que ia dar tudo errado, mas olha só, deu tudo certo. E tá, eu preciso mudar isso daqui ainda, eu preciso reforçar esse hábito, ou eu preciso mudar isso daqui. Eu acho que ter um diário é realmente viver no presente, tem essa abertura, essa possibilidade de você se conectar com as versões que você já foi, meio que te lembra, sabe? São as suas memórias guardadas ali. Então, eu sempre recomendo para todo mundo de ter um diário, começar, gente, papel e caneta, seja o que for, mas recomendo muito que você pegue ali, né, algo físico e não escreva no celular. Para alguns minutinhos da sua rotina, que seja 10 minutos só para contar como foi o seu dia. Algo legal, algo que não foi tão legal, algo que você assistiu ou não, alguma amiga que você viu, como foi o trabalho, o momento que você está agora. Eu acho que isso, quando você pegar no final do ano pra, né, recordar isso, nossa, gente, dá uma sensação tão boa, sabe? Ou às vezes a gente pensa que, nossa, nesse momento eu tô passando por um problema tão grande, e aí você chega em algum determinado momento da sua vida e pega isso de novo e percebe, nossa, não, na verdade não era um problema tão grande assim. Então o hábito da escrita faz toda a diferença para mim e eu não abandono por nada. É algo que realmente me conecta comigo mesma. Assim como o hábito da leitura, que eu já falei 500 vezes aqui já, e vocês vão me escutar falando mais disso, mas é porque primeira coisa para você conseguir incluir isso na sua rotina, a leitura, é encontrar um gênero que você se identifique. Não adianta você pegar livros que estão na moda, livros que as pessoas às vezes indicam que não é um gênero que você gosta. Então, por exemplo, eu, Laís, não curto muito livros de terror. E sempre que tem um livro de terror que tá muito hypado e só se falam sobre isso, eu fico, tá, ok, mas não é pra mim. Então, continuo nas minhas leituras. Então, essa é a dica principal que eu dou, assim. Encontre um gênero que você gosta de ler. Gosta de ler poesia? Pois leia poesia. Gosta de ler romance e fantasia? Leia romance e fantasia. O importante é ler e tentar fazer isso virar um hábito. Então, assim, começa 15 minutos por dia, aumenta para 30, 45, uma hora. De repente, você vai conseguir ler um livro tão rápido e vai ficar, nossa, eu não acredito que eu consegui terminar.
Então, essa é a principal dica que eu te dou para conseguir incluir o hábito. Começa aos poucos, vai evoluindo, constância. Qualquer coisa é melhor do que zero. Melhor você ler uma página, um parágrafo, do que não ler nada. A alimentação equilibrada. Esse é um outro tópico que eu estou falando para vocês o quanto faz diferença, principalmente na minha disposição agora, né, que eu passei pelo processo da cirurgia da tireoide, tem influenciado muito na minha motivação diária. Mas, gente, assim, ó, é aquilo. Os médicos estavam certos. Se alimentar de forma equilibrada e fazer atividade física realmente faz a gente estar com a saúde mental em dia. Então, saúde mental e física. Precisamos comer legumes, comer frutas, comer coisas que alimentam a gente, que nos deixam mais fortes e não que seja algo só emocional. Entenda que comida para mim é muito afetivo. Eu sou uma pessoa que em todos os meus momentos felizes eu estava ali numa uma festa de aniversário, em algum contexto onde a gente estava comendo, tinha uma sobremesa, são momentos muito felizes para mim. Mas eu também preciso entender que para que eu consiga ter o desempenho que eu almejo na corrida ou na musculação, eu preciso priorizar uma alimentação equilibrada, então não dá para todo dia me alimentar de uma forma como se eu ainda fosse adolescente. E eu acho que eu tô trazendo isso pra cá, porque nas últimas semanas eu tenho ficado meio dispersa, né, por tudo que aconteceu no meu trabalho, enfim. E aí a primeira coisa que eu larguei mão foi a alimentação. E isso não pode acontecer. Eu acho que eu, né, passei ali por muitos anos, meu processo terapêutico com a terapia, que realmente me mostrou que a comida me ajuda muito em todos os steps da minha vida. Autoestima, disposição para correr, imunidade, principalmente, né, agora que eu tô passando por muitas mudanças ao mesmo tempo, eu acho que a comida, principalmente a alimentação equilibrada, precisa ser algo presente na minha vida. Então, essa é a dica que eu te dou. Aproveita que ainda é março, início de ano, para conseguir rever os seus hábitos alimentares e entender o que que faz sentido. Do lado de cá, eu, né, gosto sempre de mudar a minha alimentação junto com algum profissional, então eu tenho nutricionistas que me acompanham, endócrinos, principalmente, né, por conta agora da minha questão da tireoide, então eu tô sempre atenta e vigilante e eu não posso soltar a minha mão quando as coisas começam a fugir do meu controle. Então, jogando para você também. Prioriza a sua alimentação, que ela vai influenciar em todos os steps da sua vida também. E claro, não podia faltar a minha prioridade número 1 de sempre, a atividade física. Não tem um dia da minha vida onde eu não perceba o quanto praticar um exercício físico me ajuda a manter a minha sanidade mental em dia. Gente, eu não sei como exemplificar para vocês o quanto isso faz a diferença, mas eu tive a prova real do quanto influencia, né, na minha sanidade mental a partir de uma semana muito específica de trabalho que eu tive, onde eu não consegui me exercitar, né? Eu estava em outra cidade e tudo mais, mudou completamente a minha rotina. E eu estava irreconhecível, extremamente estressada, briguenta com todo mundo, irritada. E eu não sou essa pessoa. E aí eu percebi, meu Deus, realmente, não consigo ficar um dia sem praticar atividade física para me manter ali sã com as minhas coisas. Eu acho que praticar um exercício físico, principalmente quando você encontra um para chamar de seu, influencia em todas as áreas da sua vida. Por aqui, eu gosto muito de praticar todos os dias de manhã, bem cedinho. E isso, né, espelha, reflete no dia inteiro. Eu fico mais disposta, eu consigo começar o dia menos ansiosa, me ajuda a organizar o meu dia de uma forma que, né, as coisas façam sentido. Então, eu sou muito fã de exercício físico, principalmente de perceber as coisas incríveis que o meu corpo consegue fazer quando eu não estou focada em odiar ele, e sim perceber, nossa, eu estou mais forte, estou correndo mais rápido, eu consigo dar conta, eu corri 1 quilômetro a mais hoje. Vocês já sabem, eu sou muito fã do clubinho Chapadinhas de Endorfina, e eu acho que toda vez que eu puder levantar a bandeira do exercício físico como algo
assim, ó, prioridade, lista de negociáveis ser top 1, eu vou levantar essa bandeira, porque a atividade física e a corrida me salvaram muitas vezes ao longo da minha vida, né, dos meus quase 30 anos, e eu não consigo viver sem. Eu acho que para eu ser a Laís que eu quero aos 60, aos 90 anos, eu preciso cuidar do meu corpo agora. E se eu não olho com ele com carinho agora, quando é que eu vou olhar? Quando é que eu vou ter tempo para fazer isso? Quando é que eu vou priorizar a minha rotina para que faça sentido praticar uma atividade física? Então, não tem um jeito mais amigável de falar que é, gente, pelo amor de Deus, prioriza o exercício físico na rotina de vocês. Isso influencia em todas as áreas da vida de vocês. Então, assim, não precisa ir todos os dias. Analise o que faz sentido na sua rotina. Às vezes você trabalha presencial e o tempo que você tem são 30 minutos no horário do almoço. Mas você consegue fazer? Ah, eu acho que eu consigo, eu posso tentar, mas não todo dia. Então vai 2 vezes por semana. Aumenta para 3. Final de semana, faz uma caminhada. Corre no parque, leva um livro, sabe? Eu acho que quando você começa a perceber isso não como um problema ou algo impossível de encaixar, e sim como, não, isso faz parte de mim agora, eu preciso incluir um horário para praticar isso na minha rotina. Faz toda a diferença. Então, por favor, faça isso por você e pela sua versão do futuro. E eu sei que muitas de vocês que estão me escutando podem pensar, ah, mas para você é fácil falar. Gente, não foi sempre assim. Tem muitos dias que a TPM me engole e eu tô com a disposição lá no chinelo, que eu não consigo levantar cedo direito, que o meu rendimento, que às vezes eu consigo correr por 1 hora, eu faço 30 minutos, eu ando de bicicleta às vezes X quilômetros, naquele dia eu corro menos ou eu pedalo menos. Eu analiso e sou sincera comigo mesma. O que é o meu melhor hoje? Né? Eu entendo que tá, hoje eu não tô 100%, mas às vezes o meu 100% é aquilo que eu consigo entregar naquela meia hora. E é isso. Qualquer coisa é melhor do que zero. Estou me tornando repetitiva nesse episódio, porque eu acho que às vezes a gente fica encontrando o cenário ideal para fazer as coisas. Não, porque eu só vou praticar uma atividade física a hora que tal coisa acontecer. E aí nunca acontece. E aí você nunca prioriza. E aí o seu corpo, você se torna uma pessoa sedentária. Para subir uma escada, nossa, que cansaço. Sabe? Eu acho que tem que fazer sentido na sua rotina e no seu dia a dia. Não pode ser algo que você vai pensar, mas para fulano de tal é fácil. Talvez seja porque ela vive disso, porque o esporte faz parte da rotina dela. Às vezes são influenciadoras de corrida, de musculação, de focar ali no corpo, enfim. E não faz sentido com você, mas ao mesmo tempo, o que faz sentido para você? Na sua rotina hoje, o que você consegue encaixar, sabe? Então, assim, parar de pensar o que você poderia fazer de melhor e só fazer, sabe? Não ficar pensando que, nossa, eu queria ser tão mais do que eu sou. Gente, só faz o que você consegue fazer naquele momento, sabe? Em algum outro contexto da sua vida, talvez em alguma nova temporada, você consiga se dedicar 2 horas, né, do seu dia para fazer musculação. Hoje não é isso. Tipo, hoje você não consegue entregar tudo isso, mas consegue entregar 40 minutos. E isso já vale muito. Esses são hábitos que fazem sentido para Laís. E eu gosto de contar aqui para vocês, pra gente ter esse debate e vocês conseguirem se sentir um pouco mais inspiradas de entender o que faz sentido ali no dia a dia de vocês. E assim, gostaria muito de escutar qual hábito que você não abre mão na sua rotina, aquele que você, nossa, eu preciso fazer isso ou eu surto, o que ajuda a salvar o seu dia. Então me contem aqui. E se vocês quiserem parte 2, eu tenho uma lista de negociáveis muito particular minha, mas que realmente me ajudam a me manter ali equilibrada. Eu posso trazer aqui para vocês, então só me digam aqui que vem aí parte 2. E agora o Entre Abas, aquele quadro onde eu divido com vocês alguma coisa que eu estou obcecada no momento. E, gente, não tem como, mas meu hiperfoco dos últimos meses tem sido Harry Styles. E o Divo lançou um novo álbum que, assim, eu escutei ele enquanto corria, né, esses dias. Gente, eu amei as músicas. Eu acho que tá uma fase muito madura dele e eu estou muito feliz de ter um novo álbum, assim, pra escutar e pra chamar de meu. Eu acho que esse processo de ser fã de divas pop também, ele te dá um quentinho no coração, porque sempre vai ter um álbum novo, uma era nova, sabe? Alguma coisa assim pra te dar motivos pra ficar feliz. Então, recomendo muito que você escute, caso você goste de música pop. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado
gostado do bate-papo de hoje. Eu fiz ele especialmente para você, para te inspirar de alguma forma a rever os seus hábitos, incluir novos ou abraçar os que você já ama e que fazem sentido na sua rotina. Lembrando que se você estiver pelo YouTube, lembra de dar aquele like que faz toda a diferença, de fazer algum comentário, ai nossa, gostei, não gostei, isso já me ajuda também. E se você estiver pelo Spotify, por favor avalie o programa, porque né, tá bem no início ainda, e isso ajuda muito a chegar em outras pessoas. Se puderem também, né, achar que faz sentido aí compartilhar com alguém, um amigo, olha, nossa, não era você que queria incluir novos hábitos? Então, né, lembre de compartilhar. E é isso, gente. Até semana que vem. Beijo!